A dúvida era, eu voltaria a estar nessa posição no púlpito ou estaria deitado aí num paletó de madeira? Pro azar de vocês, ainda continuo aqui. Obrigado pelas orações. Para quem não sabe, fiz cirurgia pela segunda vez, raspagem de próstata. Graças a Deus tudo correu bem. E a ardência está diminuindo aos poucos. A cirurgia foi no dia 15 de outubro. E ainda o sinalzinho muito fraquinho, cada vez menos sangue. Ou seja, está tudo trabalhando bem. Ou seja, obrigado pelas orações. Para quem não sabe, eu tento sempre mandar as mesmas notícias para todos os grupos pequenos, para todos os grupos, ministérios da igreja. Mas foi feita a biópsia são 7 dias que a gente fica na expectativa. Eu perguntei ao médico, Dr. Misael, é urologista, professor, um dos homens mais experientes daqui, nesta área. Eu disse a ele, e aí, na cirurgia, o senhor viu algum sinal de câncer? Eu disse, não vi nenhum sinal de câncer, mas a resposta vem da lâmina. Ou resposta besta, né, não? A lâmina da biópsia. E anteontem nós tivemos a notícia, ou quinta-feira à tarde, de que não há câncer, ou seja, aquela liturgia do culto fúnebre pode rasgar. Irmãos, muito obrigado pelas orações, obrigado mesmo pelo carinho. Às vezes eu não consigo responder todas as informações, então eu faço mais no genérico, não é? Cláudia, você está aí, Cláudia? Você está morando em São Paulo ou está voltando para cá? Ainda não. Recomendação ao seu esposo, Claudinha, é a chamada Claudinha do Rever. Mas hoje é 27 de outubro de 2024. Quarta-feira será 31 de outubro de 2024. É quinta? O povo está sabendo até o que eu vou falar. O que acontecerá no dia 31 de outubro? O que se lembra no dia 31 de outubro? A reforma protestante. Existe uma máxima que alguns não gostam, mas eu gosto demais. Igreja reformada, sempre reformando. Igreja reformada foi a igreja que surgiu na Europa, com Lutero e logo depois João Calvino, francês, que se tornou prefeito de Genebra, na Suíça, num cantão francófono, e ele era francês e ele organizou as doutrinas, sistematizou a crença cristã. Então é considerado a Constituição de Calvino, ou as Institutas de Calvino, a Constituição da fé cristã. Então ele organizou em departamentos: quem é Jesus, quem é o diabo, Deus é soberano, o que é justificação, e assim ele foi organizando por assunto. Ele sistematizou a doutrina bíblica, que a gente conhece como teologia sistemática, quer dizer, organizada. Não é uma outra fonte de informação da espiritualidade cristã. Na verdade, é a explicação do cristianismo, do que diz as Sagradas Escrituras do Velho e do Novo
Testamento. Vamos abrir a palavra do Senhor em Salmo 19. Salmo 19 é um salmo de Davi que fala no Velho Testamento sobre a importância da palavra de Deus. No Salmo 138 diz assim a palavra do Senhor, Salmo de Davi: pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Mas isso é o Salmo 138. Ou seja, o nome de Deus e a palavra de Deus estão no mesmo pé de igualdade e merece a mesma reverência e apreço. O terceiro mandamento, Êxodo 20, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E no Salmo 138 diz: pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Nós temos que honrar, portanto, o nome de Deus, não tomar em vão, pelo contrário, honrá-lo, glorificá-lo, salmodiá-lo, como da mesma forma devemos fazer com a sua palavra. A palavra de Deus é o próprio Deus em escrita. Como Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada, e o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Portanto, entendamos isso, a importância da palavra de Deus, porque a reforma foi uma volta definitiva à palavra de Deus. Então, no Salmo 19, diz assim, você já conhece isso de cor e salteado: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19. Versículo 7. Salmo 19, 7. Vamos ler em uma só voz? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, e são mais e o destilar dos favos. A quem possa a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Então, há alguns salmos que ressaltam a importância da palavra de Deus como regra de fé e prática. A igreja romana
da qual nós viemos, ela foi se afastando da simplicidade das Sagradas Escrituras com o decorrer do tempo. E nós veremos daqui um pouquinho. O afastamento, ela foi pegando uma vértice e foi distanciando da palavra do Senhor. A reforma foi, acima de tudo, o retorno à simplicidade da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Por isso que, no catecismo que nós utilizamos de Westminster, tem a pergunta e a resposta, que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Então, nós temos concílios institucionais de organização. A igreja é uma organização. Então, ela tem um conselho que administra a igreja local, formada de presbíteros e pastores. A nossa igreja, portanto, é uma igreja conciliar, sistema de governo democrático representativo, um contraponto até então da organização das igrejas cristãs, tanto a católica como também a anglicana ou episcopal. O seu nome já indica a sua forma de governo. Tem um episcopo. Episcopo, literalmente, no grego é supervisor. Epi, sobre. Skopos, visão. Aquele que vê de cima. O bispo, ou... Então, nós tomamos uma posição diferente, logo no começo, de mudar o nosso sistema de governo. O episcopo da igreja romana é o Papa. E o episcopo da igreja anglicana é o cardeal lá da Inglaterra, vocês sabem, né? Canterbury, vocês já ouviram falar isso. Mas a igreja presbiteriana discerniu que na multidão de conselho há sabedoria. Então estabeleceu o sistema democrático representativo, onde a administração, o governo, não está sobre o episcopo, o bispo, mas sobre um grupo. O pastor, ele é o presbítero docente. Os outros pastores são presbíteros docentes, todos fazedores de doce, docentes, né? E os presbíteros regentes, que tratam da regência da igreja. Amanhã mesmo teremos uma reunião de 4 a 6 horas, das 6 da tarde, talvez até as 10 da noite, ou até meia-noite. Estamos tratando da próxima etapa, estejam a orar, acertando o contrato do término do nosso prédio. Daqui 6 meses ele já estará diferente, daqui 1 ano ele estará muito mais diferente. Possivelmente daqui 6 meses já estaremos usando pelo menos o primeiro piso e o segundo piso, e os outros estarão sendo trabalhados. Então orem pela reunião amanhã, reunião do conselho, para definir esta etapa, vamos dizer assim, média ou de conclusão do nosso templo. Estaremos aí reunidos com 2 principais empresas, que nós temos que firmar contrato. Orem por isso, que Deus nos livre do mal e nos abençoe, nos dê a sabedoria de escolher o certo. Amém? Então a igreja tem um conselho formado pelos pastores e presbíteros. Então o nosso sistema de governo é um sistema conciliar, de conselho de vários conselheiros, e o pastor
ele é o presidente, como se fosse o rei da Inglaterra, chefe de Estado. Ele, na verdade, representa a igreja civilmente, e através dele, o conselho se reúne. Portanto, mesmo eu sendo pastor eleito, pastor titular, eu não tenho poderes episcopais, eu não tenho poderes de bispo, e isso é muito bom, porque todos nós somos falíveis, todos nós devemos estar numa situação de fragilidade, todos nós temos que ser censuráveis, e isso nos dá segurança, porque se a gente é censurável, a gente é corrigível. Então eu agradeço a Deus por esse privilégio de estarmos nessa igreja. Então, na Reforma Protestante, com o tempo foi se definindo esta posição de colegiado no governo. Calvino entendeu isso, francês, prefeito de Genebra, e depois o seu discípulo, John Knox, foi para as Ilhas Britânicas, e a partir da Escócia, ele se tornou um apaixonado por Deus, pelo reino de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele clamou: dá-me a Escócia ou morrerei. Então hoje, mais de 90% dos escoceses são presbiterianos, e talvez 10% deles convertidos. Irmãos, a tendência do homem é sempre se afastar de Deus, da palavra de Deus. A Reforma Protestante foi um retorno à palavra de Deus, mas o coração do homem é como o coração do povo de Israel. Deus intervém, Deus se manifesta, Deus corrige, Deus manda os profetas, mas passa-se aquela geração, ou as 2, 3, e o povo volta a se afastar de Deus. Então, quando a gente diz que 90% dos escoceses são presbiterianos e talvez 10% crente, nós não temos dados estatísticos, mas vocês já entenderam a moral dessa história. É que todas as igrejas, não só a igreja romana, mas a presbiteriana, a batista, a anglicana, a episcopal, a luterana, até mesmo as igrejas pentecostais, com o passar do tempo, elas vão se afastando. A gente vê hoje muitas igrejas neopentecostais com práticas absurdas, antibíblicas. E o sistema da igreja, sistema de governo também, não só da igreja católica romana, mas a igreja episcopal, anglicana, a igreja metodista, a igreja assembleiana e a maioria das neopentecostais são igrejas essencialmente episcopais. Quem manda é o chefe principal, os outros tudo é badeco. Na igreja batista ainda tem a assembleia, ou seja, a igreja batista, o pastor não tem poderes episcopais, mas as decisões são tomadas pelo plenário da igreja. Quando a igreja tem 60, 100, 120 membros é fácil, mas uma igreja com 500, 600, 1000 pessoas é complicado. Esse sistema assim, onde a autoridade está no plenário dos membros, porque se tiver um espírito de porco entre 500, o desgraçado atrapalha toda a assembleia. Então, todas as igrejas têm as suas dificuldades,
Estão entendendo? No sistema de governo. Então a igreja presbiteriana, ela surgiu com o contraponto, o menos ruim. A autoridade não está sobre uma pessoa, mas um grupo de pessoas escolhidos pela igreja. Mas assim como a igreja romana, a igreja episcopal, a igreja presbiteriana e todas as denominações se afastam da simplicidade da palavra de Deus. Então, na época da Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero pregou na igreja do Castelo as 95 teses em defesa da fé cristã. Não foi na catedral da cidade de Wittenberg, que era uma cidade universitária. E ali iniciou-se a Reforma Protestante. E isso foi como que acendeu o estupim de efeitos pirotécnicos. Começou a pipocar aqui e ali a mesma ideia. Isso foi patrocinado pelo Espírito Santo. E aqui nesse texto que nós lemos, Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, né? E aí vai falando de todas as virtudes da palavra de Deus. Portanto, a igreja, por ser composta de pecadores como eu, como nós, a tendência é se afastar da palavra de Deus. Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Nós somos pecadores regenerados, batizados com o Espírito Santo, mas continuamos pecadores. Mas pecadores regenerados, onde a prevalência do Espírito Santo de Deus sobre nós. Nós pecamos porque somos pecadores. Não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51 de Davi. Então se chama pecado original. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, Caim, Abel, Sete, todos os seus descendentes nasceram com o gene do pecado, o gene. Ou seja, nós nascemos pecadores. Mas é por isso que Deus saiu do céu, nasceu como gente, sem pecado, e nos substituiu no castigo dos nossos pecados na cruz e na obediência da lei de Deus. O lado negativo da missão de Cristo foi o seu castigo em nosso lugar, e o lado positivo foi que Ele obedeceu a lei em nosso lugar. Você está bonito na foto. Deus, quando te olha, não te vê com pecado, mas obediente, obedecer de toda a lei, de tabela, entendeu? Jesus Cristo no seu e no meu lugar. Então aqui nós estamos falando rapidamente de uma visão panorâmica sobre a reforma protestante. E a tendência do homem é se afastar da Bíblia Sagrada. E o término da aplicação da palavra de hoje é: eu e você temos em nós a mesma tendência de passar nos dias depois da nossa conversão,
do nosso novo nascimento, nos afastarmos da palavra de Deus. Todos nós temos a tendência, você e eu, a começar de ralei. Maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço mortal. Aí diz isso tudo lá, nós vamos ver em Jeremias capítulo 17, 15 em diante. Maldito o homem que confia no homem, maldito o ralei que confia em si. Nós temos que entender que com o passar do tempo, a gente começa individualmente se achar no direito de seguir o profeta Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu, ninguém tem nada a ver com isso. Pastor, fica na tua. O pastor para pedir alguma coisa, para fazer uma repreensão, o pastor para dar um aviso, ele tem que ajoelhar no chão e falar: meu irmão, entenda, eu quero o melhor de você, mas eu preciso te dar uma orientação, porque eu estou vendo que você está se afastando da palavra de Deus. Irmão, você me perdoa, irmão, me perdoa, eu não deveria intrometer. Está achando que pastor tem essa moral mais não? Ralei, quem é ralei? Pergunta a Raquel quem é ralei, que ela vai te contar. Não pergunta não. O objetivo dessa aula é para dizer: eu e você devemos buscar uma reforma na nossa vida espiritual. Isso eu estou falando por experiência própria. Eu quero, como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7, eu não entendo o meu modo de agir, porque o bem que prefiro esse não faço, mas o mal que detesto esse faço. Se faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus. Se o apóstolo Paulo tinha a crise que nós temos, o que dizer de nós? Mas Deus é um Deus dos recomeços. Mas se você não recomeçar, Deus vai te arrebentar. E se Ele não te matar, Ele vai te aleijar. Não se brinca com Deus não. Romanos 11, 22b. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus ainda está te dando uma chance. Onde é que você está errando? Onde é que você está se rebelando? Volte-se para a palavra de Deus. Nós estamos falando da reforma protestante. O que foi a reforma protestante? Foi um retorno simples à palavra de Deus. E com o passar do tempo, o Satanás vai nos afastamos da leitura da Bíblia, vai nos afastamos das reuniões da igreja. Eu não preciso estar lá, eu não preciso orar às 6 horas da manhã, eu não preciso participar de missões. Ora, mas meu irmão, eu prefiro não chegar naquele dia e Deus me falar: você não teve coragem. Ainda vou escrever alguns livros, e um que surgiu esse semestre foi: a vocação é solitária. O que Deus tem para você é só para você. Não diz respeito a Edivaldo, não diz respeito a Mariana, a Felipe, diz respeito a só você, Tereza. Você vai ter que prestar conta do script que Deus escreveu antes da fundação do mundo, no Salmo 139. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A vocação é solitária. Cada um haverá de prestar contas diante do Senhor. Isso está claro no dia do ajuste de contas com o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o Senhor Todo-Poderoso. Todos nós teremos que prestar contas. E nós não vamos como família, Raquel, eu, Guilherme, André e Marina, e a renca toda, cantando Kumbaya, meu Senhor. Ó Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sim, ai que bênção, mas pode ficar sozinho aí. Cada um terá que prestar conta.
individualmente. O que você está fazendo da sua vida? Não brinca não. Se Deus não te matar, Ele te aleja. Muda de comportamento. Volte-se para a simplicidade da palavra de Deus. Deus é o Deus que está disposto a perdoar o que for, por mais absurdo. Então, o que foi a reforma? Foi uma volta sincera, sábia, à obediência da palavra de Deus. E aqui nesse texto de Salmo 19, todo o Salmo 19 fala sobre o valor e aplicabilidade da palavra de Deus. Eu vou falando parte do versículo e vocês respondem, por favor. Salmo 19, 7, por favor. A lei do Senhor é perfeita. O testemunho do Senhor é fiel. Os preceitos do Senhor são retos. O mandamento do Senhor é puro. O temor do Senhor é límpido. Os juízos do Senhor são verdadeiros. São mais juntos agora. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Irmãos, hoje à noite eu vou falar sobre esse mesmo assunto, mas agregando outras informações sobre a reforma, sobre a volta à palavra de Deus. Mas a ênfase agora de manhã e também à noite vai ser: precisamos reformar o nosso estilo de cristianismo. Irmão, você não sabe a dificuldade que é ser pastor. A maior dificuldade de ser pastor é ser ouvido, é ser creditado de fato. Alguns irmãos tomam algumas decisões aqui, e a gente corre atrás e diz: você está equivocado. E naturalmente, para eu dizer isso, eu tenho que mostrar o equívoco. Onde está esse equívoco? Onde está esse engano? E só terá base se eu apontar nas Sagradas Escrituras o equívoco, sim ou não? Mas aí eu aponto: mas eu não acho, não, só tem que considerar. Está cheio agora assim de gente, tem que considerar. Eu não penso assim não, pastor. A outra igreja, E aí fica um bate-boca do pastor com a ovelha. Só que a ovelha rebelde não quer ouvir o pastor, e o pastor quer orientar a ovelha rebelde a palavra do Senhor. Mas não há espaço na maioria dos crentes de ouvirem a palavra de Deus da boca de um pastor. E fica magoado, e vão para Episcopal, para Boa Viagem, ou para debaixo da ponte, ou para o Anel Pentecostal, para a Universal. Vai, pastor não está com nada não, meu irmão. Ainda mais que ele é pastor. Se fosse pena no bispo, não tem anel no dedo, nunca quer da aliança do casamento. Irmãos, a reforma foi uma volta à simplicidade das Sagradas Escrituras. E eu não quero simplesmente dizer os fatos históricos, mas os veremos da agora para frente. Mas nós temos que ter cuidado. Nós temos que voltar à simplicidade das Sagradas Escrituras. Na aula de Hebreus que eu vou dar agora mesmo, será sobre o capítulo 6.
aqueles que uma vez foram iluminados e caíram, é impossível levá-los ao arrependimento. Ali é o pecado da resistência, a rejeição da verdade. E é o que nós vamos aprender também, aplicando, por exemplo, Mateus capítulo 13. Por que Jesus falava em parábola? Para que eles, ouvindo, não ouçam, vendo, não vejam. Chega um ponto sem retorno. Cuidado, Deus ainda está dando chance, mas na hora que você passar, se você gastar mais gasolina do que ter gasolina no motor para voltar, você vai cair antes de voltar. Você passou do não retorno, no return, né? No meio lá, que mostra o mostrador de gasolina do aviãozinho vagabundo, dos teco-teco. Está escrito bem no meio, no return. Ou seja, se você passar da metade, você não tem jeito mais de voltar para o lugar de origem, não é verdade? Cuidado! Deus ainda está te dando uma chance. Arrume a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre o pecado do Espírito Santo, blasfêmia contra o Espírito Santo, em Hebreus capítulo 6. Vai ser a aula de hoje só sobre o capítulo 6. Então o pastor hoje tem que pedir licença, irmão. Será que eu poderia dar a minha opinião? Não é minha opinião. Será que a palavra de Deus não te orienta? Ah, pastor, estou mais para essa não. Tem pastor que diz uma coisa, outro pastor, uma igreja, tal. Eu estou seguindo o grande profeta. Qual o nome dele? Zeca Pagodinho. Quem manda na minha vida sou eu, ninguém tem nada a ver com isso, meu filho. Dou moral para pastor e para a igreja não. Daqui eu saio e vou para lá. Irmãos, nós temos que voltar à simplicidade das Sagradas Escrituras e sermos exortados por uma criança que profira a palavra do Senhor. Eu estou falando aqui do Salmo 119. Eu já mencionei hoje de manhã o Salmo 138. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Ou seja, rejeitar a palavra é rejeitar a Deus. É pecar contra o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É tanta coisa para explicar que não dá, né? Mas para vocês não esquecerem, o Salmo 19 fala da palavra de Deus, põe mais 100 no 19, dá quanto? 119. Qual que é o maior salmo da Bíblia? O Salmo 119 é um acróstico, é uma poesia hebraica. É dividido em 22 capítulos, o Salmo 119. É um acróstico do abecedário judaico. Aleph, aí vai. Mas entre os 103 e os 105 diz, Salmo 119, 9, quer dizer, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, esse Salmo 119, é falando da proeminência, da suficiência. O maior salmo da Bíblia fala sobre ela mesma, o Salmo 119. Irmãos, quantos livros tem o Velho Testamento? Quanto tem o Velho Testamento? 39. E o Novo Testamento? 27. 39 mais 27 dá quanto? Vocês lembram da bitola? Bitola do trem. É onde tem os trilhos, a distância entre o trilho direito e o trilho esquerdo. Ali chama-se bitola.
Tem que ter bitolado. Nós temos que ter bitola. Que bitola é a nossa? 66. A gente só pode avançar como trem, sob os trilhos da bitola, dos 66 livros. Amém? Temos que voltar. Nós temos que ser censuráveis, corrigíveis. Os crentes não estão querendo mais. Simplesmente vai, pastor, o senhor é uma bênção. E tinha muita gente que já tinha confirmado a presença no meu culto fúnebre, que achava que eu ia embarcar, né? Pastor, eu estarei lá, pode saber, o senhor vai estar lá, no paletó de madeira, estarei lá, o senhor é uma bênção. O resto, já pastor, mas o infeliz, não ia falar filho disso não, mas o infeliz vai para o outro, logo agora que nós estamos construindo, ele vai com recursos dele, ele vai abençoar, ele não se sente minimamente compromissado no sonho que ele ajudou, pensar aqui, sonhar aqui, ele vai embora. Pastor, o senhor é o pastor da minha vida, eu posso estar onde for. A minha cara. Irmãos, ninguém ouve mais pastor. Seja censurável. Permita. Irmãos, a palavra de hoje de manhã é retorno às Sagradas Escrituras, na minha e na sua vida. Retorno às Sagradas Escrituras, assim como fez o movimento da reforma. Vejamos o divórcio entre o cristianismo e a palavra de Deus. Por favor, os slides, pausadamente. Desligue todas as luzes da igreja, por favor. Alguns motivos da reforma, vamos lá? Então você pode ver, Cristo, o Evangelho, lá você tem Deus, volta à Bíblia, cristã original. A reforma foi em 1517, o desvio da igreja romana, a apostasia. E aí, você vê ali que tem uma conexão em 1517, que é a reforma de volta à Bíblia. Amém? O que aconteceu em 310? Reza pelo defunto. 320, uso de velas. 375, 394, instituição da missa. 331, culto à Virgem Maria. 500, uso da roupa sacerdotal. 503, doutrina do purgatório. 528, extrema unção. 606, Bonifácio III se declara universal Papa, Bispo Universal. 709, obrigatoriedade beijar os pés do Bispo Universal Papa. 754, doutrina do poder temporal da Igreja. 783, adoração de imagens e relíquias. 850, o uso da água benta. 890, culto a São José, protodulia. 993, canonização dos santos. 103, instituição da festa dos fiéis defuntos. 1074, celibato sacerdotal. 1076, dogma da infalibilidade da igreja. 1090, invenção do rosário. 1184, instituição da Santa Inquisição. 1190, venda de indulgências. 1200, o pão da comunhão substituto pela hóstia. 1215, criou-se a confissão auricular. 1215, dogma da transubstituição. 1220, adoração da hóstia. 1229, proibição da leitura da Bíblia. 1245, uso das campainhas na missa. 1316, instituição da reza Ave Maria. 1415, eliminação do vinho na comunhão. 1517, reforma protestante. Juntos, Martinho Lutero,
Aos 18 anos, tornou-se aluno da Universidade Erfurt, em cuja biblioteca descobriu a Bíblia Latina. Ele afixou suas 95 teses, nas quais protestava contra desvios. A única informação incorreta, volta por favor, é que não foi na igreja de Wittenberg, mas na capela do castelo, porque o santo padroeiro era todos os santos, então todo mundo ia fluir para lá. Então não foi na catedral, tá bom? Próximo. 1546, doutrina que equipara a tradição com a Bíblia. 1546, introdução dos livros apócrifos. 1600, invenção do escapulário. 1854, doutrina. Já pensou? 1864, a condenação da separação da igreja do Estado. 1870, dogma da infalibilidade papal. 1908, Pio X anula qualquer patrimônio efetuado sem o sacerdote romano. 1950, dogma da presença real e corporal de Maria no céu. Não, mas nós vamos mandar para os crentes tudo. Tá bom? Eu vou mandar para você, vou mandar para o grupo de missões, para o grupo de professores, e vão replicando. Eu vou pedir até mesmo, se possível, deixar na página da igreja, ou qualquer coisa assim. Gente, seu sapato tem quantas solas? A dos reformadores tinha quantas solas? Sola vem do latim, solitário. Em espanhol é solamente. Solamente uma vez amei a vida. Entendeu agora a sola? Sola quer dizer uma vez só. Então existem 5 solas da reforma. O que são as 5 solas? Além da volta para as Sagradas Escrituras, estabeleceu as 5 questões fundamentais de um verdadeiro cristianismo. As 5 questões fundamentais, inegociáveis, à luz da palavra de Deus, da fé cristã. Resumindo tudo em 5. Quais são as 5 solas, solamente? A primeira, sola fide, que significa sola fé. A segunda, sola escritura. Significa o quê? Somente a escritura. Solos Cristo significa o quê? Somente Cristo. Sola gratia significa. Sola Deo glória. Amém. Agora, vejamos à luz das Escrituras. A salvação nas religiões pagãs é um processo. E na igreja romana e no espiritismo, também a salvação não é um ato no ponto da sua história. É um processo. Então isso é coisa do paganismo. Se você servir a sua pretensa divindade, de acordo com as orientações dele, observar todas as regras, se você observar todas as festas, todos os nãos e os sims, se você obedecer, você vai merecer a salvação. Então, a salvação é um mérito humano, através de boa conduta e de regras litúrgicas religiosas. Então isso vem do paganismo, isso vem do hinduísmo, 330 milhões de deuses, que depois veio para o budismo. O budismo também ensina a salvação, Siddhartha Gautama, Buda.
A salvação é através da iluminação, foi luciferiado. Lucifer, iluminou, luz da luz, do Lúcifer, né? Então, ele aprendeu. Então, ele continuou a mesma coisa, só que simplificou um pouco, porque ele era hindu, ele era indiano, não era japonês nem chinês. O Buda, Siddhartha Gautama. E ele teve a iluminação em Bodh Gaya, às margens do Ganges, na Índia, onde o pastor Stanley, o pastor Rodrigo, meus primos, tem trabalho de apoio ao ministério autóctone de pregadores indianos para o seu povo. É lá em Bodh Gaya. Mas também ensina a mesma coisa, que é uma conquista humana. Na igreja romana, nem precisava de Jesus, porque o que salva são as boas obras, observar os 7 sacramentos, e ainda dar uma sentadinha na chapa do purgatório. Depois que queimou ali as nádegas, tem direito de ir para o céu. Ou seja, até mesmo as indulgências com as quais Lutero, como diz o outro, chutou o pau da barraca, não aguento mais. Quando Tetzel, alemão, comerciante, querendo que fosse colocado às portas na Capela Sistina, Sistina vem de Cefas, Pedro, na Capela do Vaticano, aquelas portas imensas, ele não tinha dinheiro, assim, vamos começar a vender perdão. Tetzel, você quer quanto? Dou-te tanto por cento, então pode sair. Aí o Tetzel saiu nas ruas da e o Lutero ouviu, cada moeda que cair no saquitel, uma alma sai do inferno para o céu. Encheu a búbula, como diz o outro, né? Ficou rico. Ou seja, o Papa vendendo indulgência, quer dizer, perdão, indulto de perdão. Então você vê bem, irmãos, que absurdo é. Então a primeira sola é sola fide, que somente a fé, não tem mais apetrecho nenhum. Vejamos a quarta. Qual é a quarta de cima para baixo? Tem 2 versículos que tratam disso, 3. Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de boas obras, para que ninguém se envaideça. Pois somos poema de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós não somos salvos por causa das boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Salmo 139, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles é individual. As boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Nós não somos salvos, nós somos salvos pela graça mediante a fé. A graça é favor imerecido, nós não merecíamos. Cristo, na verdade, realizou a salvação em nosso lugar. E se nós botamos fé nisso e falamos, Deus perdoa meus pecados, eu sou um desgraçado pecador, estou indo para o inferno, mas me perdoa, Jesus já pagou, eu creio que Jesus é Deus, que se fez homem, Ele foi no meu lugar. Então isso é a fé verdadeira. E a segunda sola qual que é? Somente a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. Só as escrituras. Qual a utilidade das escrituras? Aqui a gente veio em Salmo 19, de 7 até o final. Mas diz lá em 2, vou falar hoje à noite, 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a palavra de Deus é inspirada é soprada. Deus, escreve aí Moisés, escreve aí Paulo. Pelo Espírito, toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Sola Escritura, sola Cristo, 2
1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo, o justo. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, só a Cristo. E só ela deu glória, glória. Somente Deus pode ser adorado, Maria não pode ser adorado, São Tomé não pode ser adorado, São Pedro, São Jorge, nada disso. Glória, glória ali quer dizer adoração somente a Deus. Amém? Irmãos, à noite a gente continua mais. Nós temos que dar agora a aula sobre pecado contra o Espírito Santo, Hebreus 6. Vamos ficar em pé e terminar? Depois nosso seminarista estará informando. Irmão, você sabe que é muita coisa para ensinar. Imagina. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pela revelação do Teu Santo Espírito, pela iluminação do Teu Santo Espírito, por aplicares a salvação em nós. A fé não é um artigo humano, mas é um artigo divino. O Senhor introjetou dentro de nós. Isso é graça, obrigado. No nome daquele que é o único Salvador, Jesus Cristo, amém.